Olá! Hoje o Metrópolis entrevista o infectologista Júlio Croda. Ele é pesquisador da Fiocruz e professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje ele vai conversar com a gente sobre o que pode nos levar para o final da pandemia da Covid-19. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Obrigada. Bom, eu queria saber do senhor primeiro quais variáveis que vão, enfim, nos levar para o fim da pandemia. No Brasil, com certeza, a vacinação, né? E lógico que, eventualmente, medidas restritivas se for necessário. A gente está avançando muito na vacinação em todo o mundo. Lógico que ainda existem países, principalmente na região da África, do Sudeste Asiático, que a cobertura vacinal ainda é muito baixa. Mas isso deve ser resolvido nos próximos 6 meses, um ano, com mais oferta de vacinas para os países mais pobres. Esses países com baixa cobertura vacinal, ou por não ter renda, né, não ter acesso às vacinas, eles podem prejudicar de alguma forma, atrasar a nossa imunidade coletiva global, digamos assim? Com certeza, né? Além da gente entender que quanto maior imunidade coletiva, menor a chance de surgimento de novas variantes, né? É uma questão também ética, moral, de não deixar uma diferença tão grande entre países ricos e pobres em relação à cobertura. A OMS vem realmente encampando uma movimentação no sentido de uma doação mais expressiva dos países ricos para os países pobres do seu quantitativo excedente de vacinas, porque isso permite que você tenha o surgimento de menos variantes ao longo dos próximos meses e anos, e também a gente poderia estar protegendo as populações mais vulneráveis, idosos, pessoas com comorbidade, nesses países específicos. Tem países específicos, os países mais pobres, que nem conseguiram imunizar os seus profissionais de saúde até o momento. Então, é muito triste essa situação de desigualdade que a gente observa no mundo. A gente consegue estimar uma data de quando a gente vai receber o anúncio de que a pandemia acabou? Difícil a gente falar, né, em relação a isso. Os indicadores mundiais vão mostrar redução de casos, mas muito mais marcante redução de hospitalização e óbito. As vacinas, elas vão ajudar principalmente na prevenção de hospitalização e óbito, ela reduz a transmissão, sim, a pessoa que é vacinada transmite menos o vírus, mas não elimina totalmente a circulação do vírus. Então, a gente vai ter o novo coronavírus se comportando como outros vírus respiratórios, mantendo uma circulação importante, eventualmente com o surgimento de novas variantes que possam trazer algum tipo de preocupação. Por enquanto, o cenário é bastante positivo, com a queda expressiva de número de casos, de hospitalização e óbito em todo o mundo. A variante Delta, ela ainda é motivo de preocupação no Brasil, porque quando ela começou a se desenvolver em outros países, né, a gente viu um crescimento muito expressivo e falou-se muito desse temor, né, de qual efeito ela teria no Brasil. Ela ainda pode provocar uma grande onda por aqui? Cada vez mais distante à medida que a gente avança a nossa cobertura vacinal, né? A gente viveu um momento muito impactante no Brasil entre abril e maio, com mais de 4.000 óbitos diários, no pico da pandemia, principalmente relacionado à variante Gama. Então, a variante Gama ela circulou muito no passado recente. Muitas pessoas, infelizmente, perderam sua vida, mas uma grande parcela da população se infectou e a gente já avançou muito na cobertura da primeira dose no Brasil. Mais de 90% da população acima de 18 anos já recebeu uma dose de vacina. Estamos avançando na cobertura de segunda dose e esse histórico de ampla circulação da gama, combinado com uma cobertura extremamente elevada para a primeira dose e caminhando também para uma cobertura extremamente elevada da segunda dose até final do ano, isso garante uma proteção muito importante em relação à variante Delta, principalmente no que diz respeito ao aumento de hospitalização e óbito. Então, o cenário é bastante positivo e a gente pode se basear muito pela cidade do Rio de Janeiro, que é o epicentro da variante Delta
Houve, sim, um aumento no início da circulação da Delta em relação ao número de hospitalização em óbito, mas, nesse momento, a cidade do Rio de Janeiro apresenta uma queda constante em termos de hospitalização em óbito, mesmo com mais de 95% de prevalência da Delta, ou seja, em todas as variantes que são sequenciadas na cidade do Rio de Janeiro, mais de 95% são da variante Delta. Isso não tem impactado no aumento de números de hospitalização em óbito. Isso se deve principalmente à ampla cobertura das vacinas que já foi atingida na cidade do Rio de Janeiro. Ainda sobre vacinação, o Brasil passou muitos meses na lista vermelha de grandes potências mundiais, né? Pelo temor que eles tinham da gente levar o coronavírus para lá. E isso, as fronteiras deles ficaram fechadas para os passageiros que partissem do Brasil, e hoje esse cenário está mudando. Alguns países já estão reabrindo para pessoas que comprovarem que estão completamente imunizadas. Na sua avaliação, essa reabertura pode fazer com que esse fluxo de passageiros traga novas variantes para o país? O fluxo migratório sempre é importante no sentido da chegada de novas variantes. Mesmo no nosso pior momento da pandemia, nós nunca limitamos muito intensamente o ir e vir de passageiros. A gente nunca fez quarentena após chegada no Brasil, né? Como outros países da Europa. Então, eu não vejo motivo, nesse momento, onde a gente tem um cenário mundial muito mais tranquilo, onde não tem até o momento surgimento de novas variantes, onde o número de casos em todo o mundo se encontra em queda, hospitalização em óbito, a introdução de medidas mais restritivas do ponto de vista do que a gente fala a respeito de viagens, né? O que a gente tem que observar muito claramente no momento que tiver um surgimento de uma nova variante que traga algum impacto no que diz respeito à proteção das vacinas que nós temos atualmente disponibilizadas para a população, aí sim é o momento de se pensar, eventualmente, uma restrição de viagens, uma testagem obrigatória para pessoas que venham desses países ou dessas regiões, seja necessária uma quarentena específica para pessoas que eventualmente cheguem no Brasil e são provenientes desses locais. Os gráficos mundiais mostram que a curva de novos casos da Covid-19 está sofrendo um leve aumento, mas, em contrapartida, o de morte está caindo. Essa relação tem a ver com o avanço da vacinação no mundo todo? Está ligado diretamente ao avanço da vacinação. Porque o principal objetivo da vacinação é justamente esse: evitar casos graves, evitar hospitalização em óbito. Então, a doença se torna mais branda do ponto de vista populacional. Você tem menos pessoas que precisam de admissão hospitalar, menos pessoas que precisam de UTI e menos óbito, né? E isso é natural que aconteça, porque a imunidade garante essa proteção no que diz respeito à evolução para casos mais graves. Então, é esperado, sim, que o vírus não mudou, né? A maioria da variante que está circulando no mundo é a variante Delta. A variante Delta é a que mais infecta as pessoas nesse momento. Apesar disso, apesar do aumento de número de casos, o número de hospitalização em óbito apresenta tendência de queda em todo o mundo, justamente por conta do avanço da vacinação. Como o senhor falou, hoje 90% da população brasileira com mais de 18 anos, né, já está com pelo menos uma dose das vacinas. E o número de segundas doses e reforço também já está começando a andar. Na sua avaliação, comemorações de Natal, Ano Novo e até mesmo do Carnaval já podem entrar aí no nosso radar, ou, assim como nos anos passados, a gente vai ter que evitar? Muito importante a gente acompanhar com cautela os indicadores epidemiológicos, né? Lógico que é importante a gente atingir mais de 90% da população completamente vacinada. Completamente vacinada. Então, esse é um indicador que a nossa meta, do ponto de vista de garantir maior proteção. A gente tem que revacinar os grupos mais vulneráveis, idosos, imunossuprimidos, eventualmente profissionais de saúde também.
Então, se a gente conseguir, até final do ano, ter essa cobertura de 90%, tiver vacinado todo esse grupo de maior risco para evoluir para hospitalização em óbito, sim, a gente vai ter dias mais tranquilos. Eventualmente, a gente pode estar, de alguma forma, liberando algumas atividades que estão associadas à aglomeração, como o Réveillon, como o Carnaval. Esse contexto é no cenário atual. Nunca se sabe quando pode surgir uma nova variante. Se uma nova variante surgir e essa variante tiver algum impacto no que diz respeito à proteção que as vacinas garantem para toda a população, aí sim é necessário voltar um pouco atrás, repensar essas medidas de flexibilização. Por enquanto, o cenário é de otimismo, é um cenário que a gente projeta, sim, que até o final do ano, mais de 90% da população brasileira estará vacinada com 2 doses, que a maioria dos idosos acima de 60 anos estará vacinado com sua dose de reforço. Quando a gente finalmente falar que a pandemia acabou, a gente vai poder tirar a máscara, relaxar com algumas medidas? Ou você acredita que o coronavírus tem potencial ainda para a gente permanecer por um tempo com todas as medidas restritivas e protetivas? Os indicadores epidemiológicos têm que demonstrar que existe uma redução importante da transmissão, do risco de aquisição da doença, que, de certa forma, é garantido pelo aumento da cobertura vacinal em toda a população brasileira. Então, sim, eventualmente a gente vai poder tirar máscara, principalmente para eventos abertos, né, em ambientes abertos, que não estão associados à aglomeração. Na minha opinião, esse é o primeiro evento que vai ser liberado para que a gente possa poder fazer as atividades sem uso de máscara. Posteriormente, a gente também vai ter uma liberação eventual para os ambientes fechados, a depender da cobertura vacinal, a depender, por exemplo, da instituição de passaportes vacinais e dos indicadores epidemiológicos. Então, sim, eu acho que ano que vem, se a gente tiver uma trajetória mantida de redução do número de casos, de hospitalização em óbito, se a gente não tiver o surgimento de novas variantes, se a gente tiver uma excelente cobertura vacinal, a gente pode pensar em flexibilizar o uso de máscara, sempre começando pelas atividades de menor risco que está associada à menor transmissão. Tá ótimo, doutor. Obrigada por esclarecer as nossas dúvidas e a gente espera por dias melhores. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também. Até a próxima!